Fala galera, Luan Carlos na área. Hoje, atendendo a pedidos, vamos falar um pouco mais sobre Sandman. Vamos dividir o vídeo em basicamente dois tópicos. No primeiro, vou falar sobre os 7 perpétuos, suas características, como eles se apresentam fisicamente, enfim, toda a história desses irmãos de Morpheus. E no segundo tópico, eu vou mostrar para vocês em primeira mão a minha coleção de Sandman. Então fica ligado, culturados na área. Solta VT! Eu esqueci que não tem VT, né? Bom, vamos falar então sobre os perpétuos. Os 7 perpétuos, como são conhecidos, são os irmãos de Morpheus. Eles são as entidades antropomórficas que fazem aí o universo de Sandman acontecer. Basicamente, quando Neil Gaiman elaborou esses personagens, ele tinha em mente colocar entidades cósmicas que tivessem a ver com os aspectos humanos. Então, cada um deles possui basicamente certos domínios, um símbolo específico, uma característica física específica que determina sentimentos, fenômenos da natureza, dentre outros aspectos tão comuns na nossa sociedade e na nossa humanidade em geral. Uma característica básica dos perpétuos é que eles possuem aspectos humanos. É por isso que eles são conhecidos como entidades antropomórficas. Essa palavra aí difícil e quase nunca usada por aí. O que em resumo significa basicamente que eles representam forças, fenômenos, sentimentos, mas que têm um aspecto humano, uma representação humana em si. Dá para entender? Essas entidades se apresentam no número de 7. Em ordem cronológica são eles: destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e a irmã mais nova, delírio. Uma curiosidade é que no inglês essas 7 entidades começam com a letra D, mas na tradução em português ficou um pouquinho bagunçado. Vamos então ver as características de cada um deles. Destino é o membro mais antigo dos perpétuos. Ele se apresenta numa figura enigmática acorrentada a um livro, tal qual um monge com um capuz escuro. E uma outra característica muito interessante sobre ele é que ele é cego. Vive em um jardim folheando esse livro do qual está escrito toda a existência. Conta-se que no livro do destino está escrito todo o passado, presente e futuro em cada uma de suas linhas. A segunda entidade na linha cronológica é a morte. Assim como o destino, é um dos personagens mais antigos da saga de Sandman. Apesar de seu tenebroso nome, a morte se apresenta como uma figura carismática e pode se considerar a mais humana de todas as entidades perpétuas. Diferente daquele aspecto convencional da morte, de uma figura encapuzada, soturna e com uma foice, a morte se apresenta para nós como uma figura otimista e muito bem amigável. De aparência frágil, pálida, sempre vestida de preto e com sua maior característica, um anque pendurado no pescoço, a morte se mostra um dos mais carismáticos personagens de toda a saga de Sandman. Ela também esteve presente nesta primeira temporada da série Sandman da Netflix. E, na minha opinião, é o personagem mais interessante dos 7 perpétuos. Morpheus, também conhecido como Sonho, é o terceiro irmão dos perpétuos. Também com uma aparência muito semelhante à sua irmã Morte, um aspecto frágil, pálido, com um tom tanto gótico. Seu domínio é o sonhar, então ele é responsável por trazer sonhos e pesadelos para toda a humanidade. A seguir temos Destruição. Destruição, ele começa as histórias de Sandman sumido, desaparecido, e ele simplesmente é mencionado como o irmão que abandonou a sua função. Ora, ele se apresenta com um aspecto de um guerreiro armadurado, outras como uma espécie de caçador forte e ruivo. Sua identidade, na verdade, é em volta de um mistério durante muito tempo, até ser finalmente revelado em Estação das Brumas. Cabe à Destruição a responsabilidade de ser um agente de mudança, pois toda nova criação muitas vezes surge de algo que precisa ser destruído para renascer em outro momento. O que faz do seu papel algo muito difícil, pois
É difícil para alguém que tem a função de destruir se apegar a qualquer coisa. Desejo é o membro mais dinâmico de todos os perpétuos. Podemos dizer que boa parte das intrigas dos irmãos se deve às tramóias de Desejo. Manipulador por natureza, Desejo, que não tem sexo, pode ser ele ou ela, é uma entidade extremamente poderosa que sempre consegue o que deseja. Ou pelo menos assim, ele e ela acredita ser. Fisicamente, Desejo se apresenta como uma figura andrógena, de cabelos curtos, não se sabe bem que tipo de sexo, se é ele, se é ela. Desejo também apareceu rapidamente nos últimos capítulos da série da Netflix Sandman. Desespero é a irmã gêmea de Desejo e normalmente está envolvida nas tramóias da sua irmã. Sua aparência lembra uma pessoa muito obesa, de aspecto velho e, sinceramente, extremamente desagradável. A última dos perpétuos e a irmã mais nova é Delírio. Delírio representa a insanidade. Ela é um ser de caos completo, mas que tem seus momentos de lucidez. Outrora, ela se chamava Deleite e, segundo Destruição, ela se transformou em Delírio por causa de algum trauma, algo terrível que aconteceu em seu passado. Delírio é representada por uma garota de aspecto jovial e cabelo multicoloridos, olhos com pupilas de cores diferentes e basicamente um aspecto selvagem, mas dócil. Não estranhe se em algum momento que você estiver lendo, ou mesmo na série da Netflix que agora está prestes a iniciar sua segunda temporada, esses perpétuos eles se apresentarem com aspectos diferentes daqueles que eu narrei aqui. Em muitas revistas já vimos Sandman, que normalmente é uma figura pálida, representada por uma figura negra de cabelo rastafari. A morte também representada por uma donzela um pouco mais vitoriana, dentre outros itens. Não se apegue às aparências, pois os perpétuos eles podem assumir qualquer forma. Outro aspecto interessante sobre os perpétuos é que cada um deles possui um reino. E mesmo que eles sejam mortos ou abandonem as suas funções, a tarefa pela qual ele é designado ficará em modo aleatório até que uma outra entidade tome aquele aspecto e assuma novamente aquelas responsabilidades. É mais ou menos como uma empresa privada. Mas afinal, eles são figuras boas ou más? Depende do ponto de vista. Como eles são figuras que possuem aspectos muito semelhantes à humanidade, esse espectro cinza entre o bem e o mal não é muito bem elaborado. Algumas ações que eles cometem parecem algo benigno, outras parecem algo cruel e, sinceramente, extremamente egoísta. Qual deles você acha que é o mais poderoso? Deixa o comentário aí abaixo que eu vou comentar também e vou dizer a minha opinião sobre a sua escolha. Como eu tinha combinado, eu vou mostrar para vocês um pouco do meu acervo de Sandman, tá? Não é muita coisa, mas é coisa pra caramba. Começando por essas duas edições da Conrad, Sandman, O Livro dos Sonhos, edição 1 e 2, escrita pelo Neil Gaiman e pelo Ed Kramer. Essa edição aqui, foi lançada apenas uma vez, né? Eu adquiri ela em 2001, por aí, e ela está fora de catálogo. Não sei se a Conrad ou qualquer outra editora vai lançar ela novamente. Quem tem, quem não tem vai ter que ir atrás de um sebo para conseguir. Caminhando, temos essa edição aqui de Destino, Crônicas de Mortes Anunciadas, também uma edição em capa dura que eu adquiri por volta de 2016. Muito boa a revista. É muito difícil encontrar relatos de destino com histórias somente deles, né? Então, por ser uma figura extremamente enigmática, essa revista é extremamente interessante. Também não sei se vocês vão encontrar ela por aí, tá? Ela é uma edição única, também já lançada pelo selo Vertigo. Temos também a edição definitiva de Morte, lançada pela Panini. Eu tenho muito apreço por essa edição, ela está fora de catálogo, mas eu acredito que a Panini vai lançá-la novamente em breve. Ela contempla todas as histórias de morte lançadas individualmente,
Morte, o grande momento da vida, e Morte, o alto preço da vida. Além disso, ela também tem algumas passagens das revistas de Sandman, como O Som das Suas Asas, de Sandman número 8, e Fachada, de Sandman número 20. Além de vários extras, como, por exemplo, alguns rascunhos, ó. E alguns outros mimos que somente fã, né? Só para fã se deleitar. Essa revista é simplesmente demais. E aí chegamos à pesada edição definitiva. Eu tenho aqui as 4 edições definitivas que contemplam as 75 revistas de Sandman lançadas pela Globo oficialmente. Então, esse aqui é o volume 1, que eu já tinha apresentado para vocês em alguns momentos. O volume 2. O volume 3, com essa maravilhosa capa. E o volume 4. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações para ficar sempre antenado com as novidades do canal. Eu vou ficando por aqui e até mais.